de Star Wars, Algorith. Como assim de Star Wars? Nossa, o sabre de luz. Ah, uau. Eu fiquei com medo de realmente existir essa criatura. Eu fiquei pensando, deve ser de algum desses filmes novos que eu não vi. O Algorith é uma criatura, eu usei ela na campanha presencial. O Algorith é uma criatura de absoluta ordem. Ele é um construto de absoluta ordem. Basicamente, ele é um monstro que ele vem no tombo das bestas da Kobold Press, que é um material, não é canon do D&D, mas ele é considerado de referência. Aliás, fica a recomendação, isso não é um ed, tá? A Kobold Press não pagou para isso, mas fica a recomendação, é um excelente livro para você incrementar ainda mais o bestiário do D&D. Se quiser pagar, pode pagar, a gente aceita. Se a Kobold Press quiser me financiar para eu falar a mesma coisa, só que recebendo, eu prefiro. A ideia dos algoritmos é que eles são basicamente guardiões e protetores da ordem. Tá? Em geral, eles... a descrição do livro diz que eles visitam os reinos mortais, vamos dizer assim, quando há uma ameaça de caos muito forte que pode afetar uma região, ou que o que eles falam, as linhas do destino vão ser embaraçadas. Basicamente essa é a ideia. E aí eles agem para impedir isso. Então é comum que eles sirvam meio que como... Eles são quase como que o equivalente a anjos, em alguns casos, mas ao invés de estarem vinculados a divindades celestiais ou divindades boas, eles estão vinculados a divindades da ordem, a deuses da ordem. Que é um conceito bem específico do D&D. Né? Essa sabre de luz que você está vendo aí é uma arma que eles chamam de Logic Razor, tipo navalha de lógica, coisa meio... Isso aí ele quebra argumento de anarcocapitalista. É isso, ele vai lá e fala, olha aqui, é uma lâmina tecnicamente de força, ela dá dano de força. Ele tem um ataque muito bom chamado Reality Bomb, que é como se fosse uma runa que ele joga de lei, de energia de lei. Caraca, e ela explode no impacto. Ela explode no impacto, é tipo uma bomba, uma bola de fogo. Ela é bem legislação! Forte. Pá! Toma aqui um decreto. E é porque eu falo de lei, mas é de ordem. Mete o vadimeco. Sim, Mete um vadimeco nele. E atordoa e tal. Aquilo machuca, velho. Tô até sem grossura, maluco. Toma um vadimeco na cabeça pra ver se você não vai ficar esperto. Eu já usei... eu fiz uma campanha que eu usei ele, eu fiz uma sessão presencial, né? E aí, em determinado momento, os personagens se encontraram com um deus, o Halishaz, que é o deus da loucura. E aí o Halishaz fez uma maldição /bênção com eles, fez um chazinho. O símbolo do Halishaz são 3 ossos, 3 ossinhos, assim. E aí ele fez um chazinho para cada um com um ossinho. E aí eles tiveram que beber, e aí rolou um Freak Friday, eles trocaram de corpos, basicamente. 2 entre eles e o outro mudou de espécie. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que, por causa disso, eles passaram a ser perseguidos por algoritmos, porque eles tinham o destino... E essa pataquada tinha mexido o suficiente nos destinos deles para a deusa do destino ter olhado, que é a arqui-inimiga do deus da loucura, ter olhado e falado, olha só, não vai rolar. Não dá para ficar isso desse jeito, não. E aí eles tiveram que lidar com essa perseguição desses caras, que são os caras meio... Eles são os caras meio balzões, assim, sabe? Eles são muito fortes, eles são dedicados aos esforços que eles fazem de perseguir, e eles são poderosos, eles têm meio que um teleporte, enfim, tem umas coisas interessantes. Acho que a gente não pode botar a ficha aqui porque ele é da Kobold Press, então não é licença, mas dá uma olhadinha porque a ficha deles é bem interessante. Eles têm a gente falou sobre as questões de imunidades e resistências a dano, né? Tem muitas imunidades e resistências a dano, e ele tem imunidade, que eu falei, Charmed, exaustão, ele não fica com medo, ele não fica paralisado, ele não fica petrificado, ele não fica envenenado. Então, assim, não é um monstro fraco, ele é nível de desafio 10, então ele não é para você usar ele numa situação inicial para um grupo fraco, tá? Mas eu recomendo, e ele entra naquilo que o Vermelho falou, de você poder usar ele tanto como um construto de ataque como um construto de defesa. Ele tanto pode ser um guardião de um local muito sagrado ou muito importante para a divindade da ordem, como ele pode ser
um cara que ataca qualquer pessoa que não seja, por exemplo, leal e que entre numa determinada área, ou ele pode ser um aliado para atacar uma área que tenha, sei lá, estejam surgindo Sleds, que são criaturas de caos absoluto, esse tipo de coisa. Então, assim, ele tem essa possibilidade, ele tem a vantagem de não ser um construto basicão, aquele mero seguidor de ordens, ele tem um certo grau de autonomia, e ele fala, você é capaz de conversar com ele, apesar de ser difícil, e é interessante que seja construída uma ideia de que eles são sofisticados demais e muito matemáticos e muito lógicos na forma de raciocínio deles, para ser uma conversa fácil para as pessoas. Eles gostam de falar uns termos em latim, que é pra parecer que são mais inteligentes. Eles usam vocabulário de coach. Eu nunca tinha ouvido falar desse monstro, não conheci. Me lembrou os Inevitáveis, né? Que a gente falou que também já. A gente falou de criaturas planares. Eles são lá de Modron também? Eles são o Kobold Press, eles não fazem uma menção explícita a Modron. Mas eles falam que eles são guardas da fronteira dos reinos conceituais, protegendo as criaturas dos reinos do absoluto. Eu acho que é mais focado num cenário, tipo assim, pode ser, se você estiver usando o cenário de Forgotten, pode ser que eles sejam criaturas de mecânicos, né? Não é, mas pode ser. Porque o reino conceitual de ordem absoluta do cenário de Forgotten é mecânico. E é pra ser genérico, né? Como ele não é do D&D específico. Exatamente. Bom, eu gosto porque ele tem sabres de luz. E ele fala mais ou menos igual o pessoal lá da Ordem Jedi. Então, Valeu. toma ordem na tua cara. Eu sei que você é Sith, seu bandido. Eu não gosto muito dessas criaturas planares absolutas, porque já existem interesses de deuses, já existem interesses de demônios, já existem interesses dos próprios seres que vivem nos planos. E normalmente o nível de interferência de uma criatura que vem de um outro plano para resolver um bizu aqui tem que ser uma coisa muito especial, cara. É tipo, tá acontecendo um troço muito grande. E se você não tiver preparado para colocar isso na sua aventura, pode ser que você só ponha bicho para matar, tá? Não que seja contra, põe, isso aí não tem problema. Tem gente, né, que gosta de enfrentar e tudo mais. Agora, para você explorar esse lore mais profundamente, você vai ter que ter um certo cuidado e um certo preparo. E se você tiver esse cuidado e esse preparo, isso aí é para campanha épica, tá? Isso aí é para um troço pesado. Você vai marcar o cenário com isso daí. E aí sim você vai ter uma boa ferramenta. Ele é forte o suficiente para, se você tiver com um grupo de nível médio, ele é forte o suficiente para ser um vilão de arco, por exemplo. Sim. Porque ele tem uma função que está acima dos interesses do próprio grupo. Uhum. Então, existe esse cuidado.